Irmãos e irmãs, vamos nos concentrar, fechar nossos olhos para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, te agradecemos por tua presença constante nesta casa de oração, de amor e de trabalho. Te agradecemos por podermos estar aqui para compartilhar de tua misericórdia, receber teus ensinamentos, não é? Aumentar a nossa fé, que tua proteção nunca falte nesta casa, nas obras sociais que fazem parte dela, e nem nossas vidas, Senhor, em nossas famílias, que a tua misericórdia nos abrace e nos acolha. Vamos todos mentalizar o nosso irmão Fred, que vai iniciar a sua palestra, que essa palestra transcorra com muito amor e que todos possam melhorar e aprender nesta noite de hoje. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare em mais uma noite de trabalho. Na noite de hoje, nós resolvemos trazer um tema, ainda falando de transição planetária. Não sei se vocês já perceberam, eu tenho insistido bastante nesse tema, em uma série sobre transição planetária. E hoje eu queria trazer uma visão diferente. Eu queria discutir com vocês o aspecto da transição, mas com um olhar voltado para a execução do nosso livre-arbítrio. Como o uso do nosso livre-arbítrio afeta as condições da transição planetária para nós. E aí, como sempre, ultimamente tem dado certo, eu vou fazer umas paradinhas pelo caminho, sedimentando, consolidando nosso entendimento, tá bom? Então, a primeira parada da noite de hoje é para a gente fazer uma breve relembrada do fenômeno da transição. E aí você vai recordar que o que nós chamamos de transição planetária é o período que existe no momento que um planeta passa de uma para outra categoria de mundo habitado. E existem aqui 5 grandes categorias de mundos habitados. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, o mundo de provas e de expiações, que é um mundo que nós vivemos e onde predomina o mal, o mundo de regeneração, onde nós costumamos dizer que há um equilíbrio de forças e por isso a alma tende a ter uma leveza maior, ela descansa um pouco mais. Os mundos ditosos, e aí predomina o bem, agora já o bem é superior ao mal, e os mundos celestes ou divinos, onde reina o bem absoluto, morada dos espíritos puros. Então, existem essas 5 grandes categorias, e o que nós temos de transição planetária é exatamente o período onde passa-se de uma para outra categoria, porque isso não acontece como você liga o interruptor. Não é uma transição brusca. São momentos que levam algumas dezenas de séculos para acontecer. Então, isso vai gradativamente passando de uma para outra categoria e todos os mundos vão experienciar isso pelo menos 4 vezes. Então, eu preciso vivenciar as 5 categorias, todos os mundos passam por essa experiência, então acontecerão 4 momentos distintos de transição. A Terra, evidentemente, na condição de mundo de provas e expiações, já passou por esse processo uma vez, quando saiu de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E agora vive esse processo pela segunda vez, quando passa de expiação e provas para mundo de regeneração. Essa transição, ela acontece em diferentes níveis, ela implica em muitas mudanças. Vão ser mudanças físicas, mudanças na composição dos organismos vivos, na percepção de moralidade e na própria psicosfera do planeta. E o ponto que normalmente nos interessa ou nos amedronta
está relacionado ao fenômeno das migrações na transição. Porque como vai haver uma mudança na psicosfera, significa que a qualidade geral dos habitantes tende a mudar. Ela melhora, ela sobe um degrau. E na hora que sobe esse degrau, para organizar a nova psicosfera, será necessário promover um fenômeno de migração planetária. Isso vai fazer com que cheguem alguns espíritos, e esses espíritos têm um padrão vibracional maior do que a média que existe aqui hoje, e eles vão ajudar a melhorar, a sanear o planeta, mas também implica em uma ação de, vamos chamar assim, exportação de alguns espíritos que estariam contrários aos ideais de desenvolvimento do planeta, que é o fenômeno que nós chamamos de degredo, e vocês já devem ter ouvido falar nisso em alguns momentos. Então, provavelmente, o ponto que mais nos deixa angustiados é saber se nós permaneceremos conectados ao novo planeta de regeneração. Estaremos nós na Terra regenerada ou seremos nós alvo do degredo para algum outro homem? Normalmente essa é a grande angústia das pessoas. Mas dá para entender em linhas muito superficiais qual é o objeto que nós vamos discutir. Por que nós estamos falando sobre esse assunto? Até aqui, tudo bem? Muito bem. Então, o nosso segundo ponto de parada vai ser falar um pouco sobre a nossa capacidade de perceber as mudanças ao longo do tempo. Vejam bem, mesmo conectados à doutrina espírita, nós já absorvemos a ideia de que somos espíritos e vivenciamos processos de reencarnação, encarnações sucessivas, com o conceito de pluralidade das existências. Isso para nós já está mais ou menos enraizado. Embora alguns ainda não dominem bem essa ideia, mas já tem uma ideia geral de que é preciso mais de uma encarnação para se desenvolver. De toda forma, do ponto de vista do encarnado, há algo que nos torna muito limitados. É a nossa capacidade de perceber o tempo. Nós vemos o tempo correr entre o nascimento e o desencarne. E é um tempo muito curto. Muito curto para perceber mudanças estruturadoras na sociedade. No máximo, se você for alguém ligado ao pensamento filosófico, à história, à história da arte, você vai abranger 2 ou 3 encarnações. Mais do que isso é muito difícil. É um número muito limitado de pessoas que procuram um olhar que se estende para além disso. Então, nós não conseguimos ver grandes transformações, porque não existem mudanças tão profundas num espaço de tempo tão curto. Então, isso nubla um pouco a nossa percepção. Isso significa que a gente não consegue ver direito as transformações morais por que passa a humanidade. E elas existem. Você já parou para pensar sobre o processo de formação moral do indivíduo? Como é que acontece esse processo? Porque é uma jornada de transformação tão lenta, tão gradativa, que normalmente necessita de séculos incontáveis. Então, a percepção do encarnado diante de um prazo tão longo fica absolutamente limitada e às vezes traz a sensação de que esse processo evolutivo não está acontecendo. Talvez você também não perceba as mudanças. Talvez elas pareçam para você que não existem, que estamos patinando no mesmo lugar. Para isso, eu vou te convidar a olhar um pouco para trás. Não muito, o suficiente para você entender que algumas mudanças foram fundamentais para a formação e estruturação da nossa sociedade. Veja bem,
Há pouco tempo, na Pérsia, nós tínhamos hábitos de negociar escravos nas praças. Seja dentro do próprio território persa ou nas nações conquistadas, não era incomum que os escravos fossem os povos subjugados, às vezes mulheres e crianças, vendidos e negociados naturalmente nas praças públicas. Com um agravante. Como você também negociava crianças, havia um risco muito grande de que eles tentassem fugir. Então desenvolveu-se o hábito de cegá-los. Seja quem vendia ou quem comprava, aproximava-se um braseiro quente e incandescente do olho e cegava as crianças. Isso evitava que eles tentassem fugir. Isso tem mais ou menos 20 séculos. Não é uma exclusividade do povo persa. Na Roma antiga, existia um hábito entre as famílias um pouco mais abastadas, que durante as comemorações ou as celebrações, não era incomum que no meio da sala se colocassem gladiadores para lutar até a morte. Eles combatiam, um morria, aplaudia-se o espetáculo, arrastavam-se os corpos e, em meio às poças de sangue, voltava-se ao repasto da celebração e continuava como se fosse algo absolutamente natural. Essa cena, inclusive, está descrita no livro Há 2000 anos, onde a personagem Lívia pede ao marido que, por favor, pelo menos naquele dia que é a celebração do casamento, do aniversário de casamento, que não houvesse derramamento de sangue antes das refeições. Faz pouco tempo. Não nos esqueçamos que era um hábito comum na Roma antiga. A utilização do Coliseu, não apenas para os jogos dos gladiadores, que muitas vezes lutavam também até a morte na arena, mas que prisioneiros eram lançados às feras para serem dilacerados, enquanto a população aplaudia, honrava, completamente enlouquecida. Isso foi ontem. Faz muito pouco tempo. Mas perceba que hoje, qualquer um de nós que fosse levado a presenciar uma dessas cenas, no mínimo, ficaria estarrecido. Nós não temos mais condições de compactuar com essa condição. E isso são transformações que foram acontecendo ao longo desses muitos séculos. Mudanças tão significativas e internas que abriram nosso horizonte do raciocínio e nos ajudaram a aprimorar a sensibilidade moral. Talvez você pudesse imaginar, então, é porque nos tornamos espíritos bons? Não.
Nós estamos muito longe de nos tornarmos bons espíritos. Mas a grande maioria de nós já não mais aplaude a barbárie. Hoje, o nosso senso moral já se manifesta diante da injustiça, da covardia, da maldade ou da barbárie. E isso, meus caros amigos, é um sinal incontestável de grande progresso moral realizado. Talvez você não perceba olhando para as coisas que estão muito próximas a você. Mas quando o seu olhar se levanta para o horizonte e você busca algo além, é fácil encontrar muitas outras condições semelhantes a essas que eu trouxe aqui. Há sim progresso. Avançamos e avançamos muito. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então, agora eu queria começar a discutir com você um pouco sobre os desafios que estamos vivenciando por estar encarnados agora no momento da transição. Agora que você já começou a entender o que é a transição, agora que você já tem uma noção, já começa a realizar que de fato há progresso moral, sim, que não somos mais aqueles parecendo loucos que aplaudiam a barbárie, que aplaudiam o derramamento de sangue. Agora que você já internalizou isso, eu queria te conduzir numa nova direção. Vamos começar buscando as palavras de André Luiz no livro Nosso Lar. Nessa obra, André Luiz traz muitos momentos interessantes. Ele começa a descrever não apenas o cenário da Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram quando ele descreve que soa uma... Vocês lembram disso? Ele fala não apenas desse momento, mas ele aponta que durante a Segunda Grande Guerra, 60 milhões de indivíduos desencarnaram. 60 milhões de indivíduos é uma quantidade absurda de gente. Além disso, ele traz uma descrição com detalhes, com muita riqueza, de diversas regiões do mundo espiritual. E algumas dessas regiões, alguns desses detalhes, foram, na época, até taxados de fantasiosos e assustam ainda as pessoas até hoje. Muitas pessoas, ao assistir o filme Nosso Lar e ver as cenas do umbral, se chocam com aquela condição. Algumas pessoas, ao lerem o livro, que tem um pouco mais de detalhe do que aquelas cenas, custam a crer que de fato possam existir situações assim. E por quê? Por que esses cenários? Por que essa configuração no umbral? Por que aquele ambiente existe? Porque o ser humano, ao contrário dos animais, é o único que pode assumir comportamentos verdadeiramente bestiais. Só o ser humano mata por prazer ou faz uso de requintes de crueldade. Os animais matam para se defender ou para se alimentar, e sempre no limite da necessidade. Nós não. Nós sentimos prazer e damos vazão a essa ânsia. Por isso essas condições. Aquele ambiente reflete esse pensamento. É por isso que é uma terra tão desolada. É por isso que há tanta angústia e tanta dor, porque ela reflete o turbilhão dessa mente. E não de uma,
mas do coletivo que pensa assim. Mas a situação hoje é bem diferente daquela. Algo mudou. Vejam, na época da Segunda Grande Guerra, que é por aqui assim, ó, nós estávamos com pouco mais de 2 bilhões de pessoas no planeta. E aí foram ceifadas mais de 60 milhões de vidas. Hoje, nós já passamos de 8 bilhões de encarnados. A população quadruplicou de tamanho. É muita coisa, não é? Você já imaginou? De 1940 até 2026? É muita coisa. Você já se perguntou de onde foi que veio tanta gente? De onde saiu esse povo? E agora eu quero começar com você uma jornada em busca dessa resposta. Vamos refletindo em doses homeopáticas. Então, vamos buscar de partida apoio na doutrina espírita, começando pelo codificador. Então, o codificador tem um papel muito importante. Kardec traz algo muito relevante dentro da doutrina espírita, que não é exatamente o conhecimento doutrinário. Kardec traz para a gente um caminho direcionado da fé raciocinada, do bom senso e do discernimento. São pilares extremamente importantes, porque com essa diretriz, ele nos ajudou a pensar de forma mais estruturada sobre religiosidade e espiritualidade. Parece algo natural hoje, mas não era assim. E isso ajudou a afastar as ilusões de um pensamento mágico, ou de uma fé fundamentalista, ou mesmo de uma visão fanática. A fé raciocinada nos traz um pensamento lúcido e cheio de discernimento. E essa é uma contribuição do codificador. É graças a ele que isso foi incorporado à filosofia espírita. Trazendo mais diretamente o conhecimento espírita, você vai lembrar que nós já fomos apresentados ao conceito de que o mundo físico não é o mundo original. Que o mundo físico, na verdade, é uma cópia do mundo espiritual. Que no mundo espiritual é onde tudo é criado e desenvolvido. Por isso, lá permanece. Lá as coisas são estáveis. Aqui há sempre a impermanência. Aqui tudo perece. Nós temos fragmentos do que é desenvolvido no mundo espiritual, o que é estritamente necessário para o nosso desenvolvimento. Mas lá sempre avança, e talvez vocês estejam pensando assim, nossa, mas tem um umbral. Eu não queria dar essa notícia a vocês, mas até o umbral é pelo menos 10 ou 20 anos mais adiantado que nós. As regiões das cidades espirituais estão mais de 50 anos na nossa frente. Em tudo. Em tudo. Então, o que chega para nós aqui é uma visão pálida do que está desenvolvido no mundo dos espíritos. Agora que você começa a entender isso, de onde veio a população que quadruplicou? Onde é que você acha que veio?
Veio do mundo espiritual ligado à Terra. Parece simples, não é? Mas o que tem por trás disso? Se antes você vinha num fluxo de crescimento muito singelo, como é que em 60 anos a população quadruplicou? É porque o fluxo dos espíritos para encarnar aumentou muito, né? Você já pensou sobre isso? Quem são os espíritos que precisam tanto do processo reencarnatório? São aqueles espíritos que ainda estão lutando com as suas sombras e precisam do processo reencarnatório para conseguir conquistar o seu desenvolvimento. A intervenção da administração planetária, deliberando a necessidade desse aumento de encarnação, fez com que um grande volume de espíritos deixasse as regiões umbralinas para encarnar. Uma quantidade muito grande. É por isso que você deve ter escutado algumas expressões que têm se usado muito na atualidade, dizendo assim: o umbral está vazio, ou está quase vazio. Essa expressão não é exatamente verdade, ela é uma figura de linguagem, mas ela significa uma coisa importante. Se eu estou dizendo a você, se eu estou trazendo para você a ideia de que o umbral está vazio, onde é que estão as feras que estavam no umbral? Para onde elas foram? Elas estão encarnadas entre nós. Elas estão convivendo conosco. Aonde estão os loucos e alucinados dos vales do umbral? Onde eles foram parar? Estão encarnados. Nós estamos vivendo um momento que compartilhamos a encarnação com todos esses seres. E precisamos ter a consciência disso. E esse entendimento nos leva a duas questões, a dois desdobramentos que eu preciso trazer para vocês para reflexão. O primeiro desdobramento é que nem todo mundo que nasce na espécie humana se torna humano. Porque se tornar humano é o fruto de uma educação moral. É preciso aprender. Para que nos tornemos humanos, nós precisamos ser cuidados por alguém que já é humano, que vai nos apresentar os conceitos da vivência como humanos. Então eu tenho mais uma notícia para você. É possível que nos dias atuais você esteja se relacionando, convivendo, conhecendo pessoas que tenham até uma aparência bela, sofisticada, mas que podem não ser humanos ainda. Estão trabalhando, estão se esforçando para entender os conceitos do que é a humanidade, mas eles ainda não se dão muito bem com esses conceitos. Então é preciso entender um pouco mais do que nos leva a perceber o relacionamento entre as pessoas, e nós vamos voltar a falar nisso daqui a pouco, para evitar que nos deixemos levar nas últimas horas
por pensamentos e ideais que nos conduzam na contramão da humanidade. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é que Deus não impõe bondade nem sabedoria a ninguém. Não há essa imposição. Deus concede a você o livre-arbítrio. E em verdade isso significa que Ele deu a você o direito de fazer as piores escolhas. E Ele vai respeitar. Se você quiser escolher sempre o pior, Ele vai aceitar. Nós somos inteiramente livres para semear da forma que nós quisermos. E normalmente, durante a semeadura, durante a satisfação das nossas necessidades, nós estamos sempre felizes, sorrindo, satisfeitos. Eu quero ilustrar isso melhor para você entender, e eu tomei a liberdade de trazer uma história que não é minha. De vez em quando eu estou me apropriando das histórias dos outros. Então, eu vou trazer uma história que foi contada pelo Haroldo. Haroldo conta que o bisavô dele foi convidado a ir na fazenda de um amigo. Quando ele chegou lá, tinha uns pés de laranja bonitos. E foi convidado para ele provar. Ele experimentar a laranja. E ele achou a coisa mais deliciosa do mundo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E foi, provou uma, provou duas, e foi guardando sutilmente os carocinhos da laranja no bolso. Guardou aqui, levou para casa. Mas ele não sabia que aquele pé de laranja que ele gostou tanto era resultado de um processo de enxertia. Eu não conheço, mas o Haroldo conta que a árvore, a base, é chamada de limão capeta. Veja, uma árvore que chama limão capeta, limão não deve ser uma coisa muito boa. Então o bisavô dele volta à fazenda dele e planta. E nasceu limão capeta. E aí, todo mundo ia lá e dizia assim, ih, rapaz, esse negócio aqui, isso é limão. E ele respondia o quê? É laranja. Foi você que plantou? Eu que plantei, é laranja. E não tinha quem mudasse a opinião dele, a ponto dele chupar 3, 4 por dia. Porque é laranja. Foi ele que plantou? Veja, tudo isso para não dar o braço a torcer. Meus amigos, isso é livre-arbítrio. É isso. Livre-arbítrio é quando muitas vezes seus mentores espirituais, os amigos espirituais, os nossos guias, tentam nos orientar diante das nossas decisões. E você insiste, é laranja, fui eu que plantei, eu quero assim, porque o livre-arbítrio é meu. E não há o que fazer. Porque não há violência. Os espíritos superiores não usam de violência para conosco. Eles vão respeitar a nossa decisão. Só que nós nos esquecemos que é através desse processo e desse amadurecimento que vem com o uso dessas escolhas que vai nascer o discernimento. E isso é fundamental. Fundamental.
Vai ser aqui que nós vamos começar a entender por que é que nas regiões superiores ninguém é obrigado a fazer o bem. Porque você já alcançou o discernimento para entender que o bem faz bem. Então você faz o bem por opção. Não tem violência. E isso, meus amigos, é fruto de um longo processo de ajustamento. Quando você vai experimentando todas as desditas que são fruto do mau uso do seu próprio livre-arbítrio. Quando você começa a entender que é você mesmo o causador do seu sofrimento, que é a pressa na escolha que você faz, que é por não ser capaz de refletir ou de confiar na providência divina, que você mete os pés pelas mãos e com isso cria dor e sofrimento na sua vida. Quando você começa a entender isso, você vai mudando, você vai se ajustando e gradativamente recorre ao bem como fonte de reequilíbrio e de pacificação íntima. É assim que Deus nos educa, porque somos livres na semeadura, mas constrangidos na colheita. Se você plantou laranja, não vai colher melancia. Você vai colher laranja. Então, se plantou limão capeta, vai nascer limão capeta. Não esqueçamos, temos o livre-arbítrio, mas acima do nosso livre-arbítrio está o arbítrio de Deus. Nós temos liberdade, mas não somos nós que fazemos as regras. As leis são do Criador. Ninguém vai nos forçar contra a nossa vontade nas esferas superiores. Isso não vai acontecer. Nós já ouvimos isso. Isso não vai acontecer porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E onde é que está o seu coração? É difícil, doloroso admitir que nós respiramos o ambiente a que o nosso coração nos conduziu. Não há violência, lembre, não há violência. Se você foi levado àquele ambiente, é porque seu coração está lá. Mude. E você vai mudar de lugar. E isso nos diz mais, porque nos ajuda a entender por que é que Deus nega os nossos pedidos. O Cristo nos ensinou, ele nos disse o motivo. A gente que não ouviu. Está lá, no Evangelho de Mateus. Qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se pedir peixe, vai lhe dar uma serpente? Qual é o pai? Você pode não saber a diferença entre um peixe e uma serpente, entre o pão e uma pedra, mas Deus sabe. É por isso que quando você pede, Ele não te dá. Porque Ele compreende o mal que aquele pedido poderia causar no seu desenvolvimento. Qual o estrago que seria provocado por isso?
Portanto, a população planetária quadruplicou. Recebeu do umbral uma quantidade enorme de seres para que tenham a oportunidade de exercer o livre-arbítrio. Tudo bem? Tá todo mundo bem ainda? Tranquilo? Próxima parada do trem. A separação do joio do trigo na transição planetária. Vai ter um expor, vai ter... Como é que faz para separar? Você já pensou como é que isso vai acontecer? Você tem na cabeça uma ideia? Algumas pessoas imaginam que nós vamos desencarnar e aí tá lá os espíritos dizendo assim, você é degredo, você fica. Você vai ali para aquela filinha, você vai ficar, pega aqui uma ficha. Será que é isso mesmo? Você acredita mesmo que algum espírito evoluído vai se prestar a isso? Vou tentar explicar. Para explicar, eu vou usar uma alegoria. Não é possível que você não entenda. Vamos lá, devagar. Imagine que você está num self-service gigantesco, enorme. Você está lá, ó, self-service. Não sei se vocês viram o nome do meu self-service. Trabalho danado, ninguém nem olhou. Botei de boa viagem para você. Trabalho enorme. Boa viagem. Eu estou falando, não estou falando de você indo pro... Então, boa viagem. Então você está lá no self-service. Enorme, grande, coisa grande. Agora eu quero que você imagine o seguinte. Ao invés dos pratos normais, o que você vai encontrar em cada bandeja daquela são todas as coisas boas e todas as coisas ruins que você tem acesso aqui na Terra. Todas, de todos os tipos, em todas as variações. Tá lá. Tudo exposto para você. E você pode, com seu prato na mão, escolher o que você quiser. Você vai andar corredor a corredor e vai botar no prato o que você quiser. Percebeu a situação? Qual é? Veja, agora, nesse momento, tem gente fazendo campanha em hospitais, visitando crianças com câncer, brincando, visitando lar de idosos. E também, nesse momento, tem gente praticando assalto à mão armada, comprando droga. Quem escolhe o que vai botar no prato é você. Não vai ser outra pessoa. Não vai ter ninguém para dizer, bota mais desse. Você está sozinho. E vai colocar o que você acha mais apetitoso. Quem vai nos selecionar, então? O instrumento mais cruel. A balança. Vai ser o fruto da sua própria escolha. É o que você levou. A seleção é consequência do prato que você fez com as suas próprias mãos. Que você construiu.
estamos nos servindo abundantemente nesse momento da transição. E o momento de levar o prato à balança, a hora da colheita, nos pede uma reflexão. É importante olhar para nós mesmos para avaliar o que é que você tem feito do seu livre-arbítrio. Que escolhas você está tendendo a fazer? Qual é o tipo de alimento que você está querendo colocar no seu prato? Entenda. Você pode se rebelar o quanto quiser. Você tem o direito de dizer que não quer sofrer o resultado das suas escolhas. Você tem esse direito. Você só não pode dizer que não teve escolha. Porque escolha você teve. Você utilizou o seu livre-arbítrio. Você nunca foi impedido de fazê-lo. E aí entra o processo da educação divina. O processo da dor. Que vai nos ajustando à medida que nossas escolhas começam a ficar muito capengas, muito deficitárias, e vai nos corrigindo a direção. É o processo da dor que vai transformar nosso pensamento infantil em adultos da alma. E essa semelhança é muito interessante porque os espíritos dizem que o processo de amadurecimento é realmente semelhante ao processo de crescimento do encarnado. Nós já estivemos na infância nos mundos primitivos. E agora nós estamos na fase de sair da adolescência. E o que é a adolescência? Pense aí. Como é a adolescência? Qual é a grande característica do adolescente? A rebeldia, procurando uma marca de identidade, procurando firmar sua condição. É por isso que os orientadores tentam nos indicar um caminho, eles tentam nos mostrar a direção, mas a gente, se ele disser que é para a gente tomar água, a gente quer suco. Se ele disser que é para tomar suco, a gente quer água. Se disser que é ir para a direita, a gente quer ir para a esquerda. A gente quer ser do contra. Quer contestar. Testar os limites. E aí vem a dor. Só que depois de um tempo, nós começamos a amadurecer. Esse processo, esse estique-puxa, cansa. E chega um momento onde, ao primeiro sinal de dificuldade, ao primeiro sinal de desvio da rota, você rapidamente recua. Esse é o ponto onde você começa a perceber um sinal de transformação. Você começa a sair da terceira ordem e rumar para a segunda ordem. Você começa a abandonar a escala de espíritos imperfeitos e rumar na direção dos bons espíritos. Eis a nossa meta. É para lá que nós queremos ir agora. Os bons espíritos já conseguem olhar a transição e perceber que não tem mais máscaras para o mal. E isso é uma realidade, porque o mal anda tranquilamente às claras, para todo mundo ver. Às vezes até com um pouco de exibicionismo. E nós somos capazes de percebê-lo claramente. E aqui eu trago mais uma vez Mateus. Porque é fácil. Você conhece a árvore pelo fruto.
Como é que eu conheço? Quais são os frutos para caracterizar? Trouxe 3 pensamentos aqui, mas tem muito mais. As atitudes, como é que você responde às coisas do cotidiano? Como você interage com as questões mais simples da vida, do seu dia a dia? Como é que você responde às pessoas? Quando você chega perto delas, você compartilha a luz ou constrangimento? Nas palavras que você usa? Porque as palavras servem para ferir, para machucar, para humilhar, mas elas servem também para consolar, para iluminar, para soerguer. Qual a função que você tem atribuído às palavras que saem da sua boca? E por fim, e talvez mais importante, suas ações, mas não essas daqui. Principalmente as ações que você toma quando ninguém está vendo. Quando é você com você mesmo. É isso que vai nos ajudar a entender se nós estamos mais compartilhando com a turba ou procurando o caminho que nos faz conduzir da terceira ordem para a segunda ordem. Quando entendemos isso, nós somos tomados por um desejo sincero de nos tornarmos bons. Brota em nós a necessidade. Você entendeu? Mas eu não quero desanimar você. O objetivo não é esse. Por isso eu reservei para o final nossa última parada, que é a intervenção da administração planetária. Veja, isso não apaga o uso do seu livre-arbítrio, mas há algo importante que você precisa saber. Consultando a Revista Espírita de 1868, São Luís, numa mensagem chamada Os Messias do Espiritismo, diz que espíritos de todas as ordens devem concorrer ao grande movimento regenerador que se opera. Isso significa que não apenas os espíritos de terceira ordem, mas também os espíritos de segunda ordem e os espíritos de primeira ordem. Não só os loucos que a gente conhece. E você consegue, abre o livro que você vai conseguir identificar todo mundo. Do pseudo-sábio aos espíritos verdadeiramente maus, ou que se acham, que se entendem assim. Mas os bons espíritos e os espíritos puros também nos ajudarão. Por determinação do Cristo, espíritos verdadeiramente bons irão descer a carne mais uma vez. Você consegue imaginar o que uma pleiade de espíritos dessa categoria é capaz de fazer? Eu estou falando de espíritos como Paulo de Tarso, como João Evangelista, como Sócrates, Platão, Vitor Hugo, Mozart, Pitágoras. Eu estou falando de uma pleiade de espíritos dessa categoria. Você consegue imaginar? Você consegue perceber qual é o impacto disso? São eles que vão assessorar os momentos decisivos. Porque para esses momentos se faz necessária a presença de alguém, de uma pessoa que compreenda profundamente o processo. É lei para conduzir o mundo ao mundo de regeneração. É necessário espíritos que já vivam no mundo de regeneração, que já vivam a regeneração neles há milênios. São esses espíritos que vão nos ajudar.
São esses espíritos que trarão para nós os novos padrões sociais, culturais, intelectuais e morais da sociedade regenerada. Não somos nós que vamos desenvolver isso. Nós seremos impulsionados com a presença deles. Veja, parece complicado, eu entendo. Mas perceba o seguinte, acompanhe meu singelo raciocínio para nos conduzir ao final dessa nossa conversa. No livro Roteiro, Emmanuel diz que nós temos aproximadamente 22 bilhões de espíritos na Terra. 8 bilhões, pouco mais de 8 bilhões, estão encarnados. Quando nós começamos a consultar os dados astronômicos, o universo tem mais ou menos 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem mais ou menos 2 bilhões de sóis. Cada sistema estelar desse tem pelo menos 7 planetas. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Se a gente aqui tem 7, 8... Casa Zé Araújo, né? Quem manda é o freguês. Você pode escolher se você quer botar Plutão como planeta, se você não quer. Quantos mundos de provas e expiações tem? Quantos tem no nosso sistema? Só um. Sabe por quê? Se tivesse 2, a gente estava brigando já. A gente já estava tentando se matar. Só tem um. Então imagine aqui que nós temos 2 bilhões de sistemas estelares e tem um planeta de provas e expiações em cada um deles. Só na nossa galáxia, porque são 2 trilhões de galáxias. Então só na nossa galáxia tem mais de 2 bilhões de mundos de provas e expiações. Aí você acha mesmo que Deus está sendo levado ao limite com o processo de transição planetária da Terra? Que isso é um desafio? Ou será que isso é só parte de um ciclo de vários outros planetas que já transicionaram e que estão continuando a se desenvolver? Percebam, não há o que temer. Nós estamos mais do que preparados para viver a transição. Mantenhamos em nós o propósito de transformar as nossas escolhas em semeaduras de amor e de paz, que possam nos conduzir à verdadeira felicidade. Que nossos pratos estejam repletos de sentimentos de amor, de caridade, de piedade, de perdão. E principalmente de determinação para servir em nome do Cristo. É isso que eu desejo. Que esse sentimento e esse pensamento seja abençoado por Deus na nossa jornada, principalmente a partir de agora. Muita paz a todos. Além de tudo, é sincronizado. Estou... E ainda acaba agora. Movimentos friamente calculados. Vamos fazer o passe, né, coletivo. É o verdadeiro índio. Vamos aproveitar então esse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, rogando: Senhor, fonte de infinito amor e bondade, eis-nos aqui, nesse momento tentando entender e aprender como usar o nosso livre-arbítrio. Temos ainda dificuldade, Senhor. A nossa visão egoísta e a necessidade das sensações na carne ainda nos fazem escolher de forma equivocada, apressada. Mas já há em nós, começando a brotar e a despertar, um desejo enorme de servir, de transformar o nosso caminho
para um propósito que traga paz, amor, felicidade para nós e para todos que formos encontrando no caminho. Ajuda-nos, Senhor. Que teus missionários do Altíssimo estejam conosco e nos ajudem a, como recomendou o Cristo, ter sempre olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que estejamos cada dia mais atentos à dor, ao sofrimento, à angústia, ao desespero, para levar a tua mensagem consoladora, para levar alegria, felicidade, para renovar corações e, através desse trabalho, nos aproximarmos de ti. Que o teu amor nos envolva a todos, encarnados e desencarnados, e nos acompanhe, inundando os nossos lares e a todos os que lá se encontram. Que a tua paz seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.